Vamos lá, galera, questão número 7. Na formação do óxido de nitrogênio, verificou-se que para cada 9 vezes 10 a 22 átomos de nitrogênio, foram necessários 4,8 gramas de oxigênio. Então, primeiro, para fazer a fórmula mínima. Fórmula mínima, ela vem da proporção molar. Proporção molar significa que a gente precisa do dado em número de mol. Então, é como se eu tivesse aqui esse dado para número de átomos e eu tivesse que passar ele para número de mol. Então, nossa relação geral de átomos para mol é que 1 mol é exatamente proporcional a 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, dependendo do que estivermos falando, e é proporcional à massa molar, que é aquela massa lá da tabela periódica. Então, se nossa primeira associação é átomos com número de mol, a gente vai reescrever o que a gente tirou daqui. Então, a gente pode dizer que 1 mol está para 6 vezes 10 a 23 átomos. Se na amostra a gente tem 9 vezes 10 a 22 átomos, teremos o proporcional em número de mol como o X. Então, para a gente calcular esse X, vai ser 9 vezes 10 a 22 divididos por 6 vezes 10 a 23. Vai embora e corta o 9 com 6, simplifica com 3, simplificou com 3, aqui ficou 3, aqui fica 2, 3 divididos por 2, 0,15, na realidade 3 divididos por 2 vai dar 1,5, como a gente tem esse 23 e esse 22, sobrou 10 a menos 1, que foi lá para cima, então, resultado final, 0,15 mol é a quantidade de nitrogênio que está presente nessa amostra exclusivamente desse óxido de nitrogênio. Mesma coisa para o oxigênio, só que para o oxigênio a gente tem um valor em massa, então estrelinha aqui na massa. Quero converter para mol, então estrelinha aqui no mol, retiro os dois dados e reescreve como nossa primeira linha da regra de 3. 1 mol está para a massa molar dele. Massa lá da tabela periódica é o 16, então 1 mol dele é 16 gramas. Nós queremos saber sobre o proporcional a 4,8 gramas, então aqui fechou o nosso Y. Y vai ser igual a 4,8 divididos por 16, que maravilhosamente vai dar 0,3 mol de oxigênio. Então, nossa proporção está montada. A gente tem nitrogênio com a quantidade de 0,15 mol e oxigênio com a quantidade de 0,3 mol. Como a gente não faz fórmula molecular com número fracionário, a gente tem que converter esses dois valores para os valores inteiros. Para converter valor inteiro, o que a gente pode fazer matematicamente aí? Divide pelo menor. Então, 0,15 divididos por 0,15, 0,3 divididos por 0,15, e aí a gente chega à nossa proporção, que vai dar N1 e oxigênio, como é o dobro, 2. Isso é a fórmula mínima. Então, a gente não sabe se isso é exatamente a organização da natureza para essa substância. Então, a gente precisa, para ter uma fórmula molecular, o octeto completo, enfim, depende de outras variáveis, e aqui a gente só tem a nossa proporção mínima. Como na letra B é dada a informação para a gente da massa molecular dele, então a massa molecular, agora a gente já sabe que vai valer 92 U. Então, agora sim, com essa informação da letra B, a gente consegue descobrir, agora sim, a fórmula molecular. Então, já foi a fórmula mínima, fórmula molecular, a gente vai usar a proporção dessa fórmula mínima. Dentro desse mínimo, aqui dentro do parênteses do NO2, a gente tem a massa do nitrogênio, que é 14, mais a massa, 2 vezes a massa do oxigênio, 16. E aí a gente tem a massa da nossa porção mínima.
14 mais 2 vezes 16, também conhecido como 46U. Só que o que aconteceu? A letra B disse pra gente que a massa dele era 92, e a gente calculou que a proporcional aqui, a partir da fórmula mínima, é 46. Como 46 vezes 2 vai dar exatamente 92, a gente consegue descobrir que esse N daqui, na realidade, é um 2. Então, usa o N e multiplica. A gente vai ter NO2 vezes 2, então, nossa fórmula molecular vai ser N2O4. Fechadíssimo? Bora para a próxima.